Ok, então, bom dia a todos. Sejam bem-vindos a mais uma aula do canal Ciclismo e História. O tema da aula de hoje é Revolução Industrial. Vou falar um pouquinho do processo de transformação, o que ocorreu, né? Mudança nas relações de trabalho e resistência operária. Deixa eu voltar minha tela aqui um pouquinho, para vocês poderem me ver. Gente, como é que começou esse processo, um longo processo de transformação que iniciou-se na Inglaterra e se espalhou por toda a Europa e o mundo? Por que na Inglaterra? Nós temos alguns pontos primordiais, digamos assim, elementos que tornaram a Inglaterra pioneira no processo de industrialização. Nós vamos trabalhar com eles agora aqui. Presta atenção aqui, só deixa eu mudar minha tela, para vocês verem, tá? Trabalhar com os pontos principais. O que tornou a Inglaterra pioneira nesse processo aqui, a Revolução Industrial, seria isso. Um dos elementos principais. Por exemplo, a matérias-primas abundantes, principalmente minério de ferro, carvão, que era um combustível fóssil utilizado pelas primeiras máquinas, né? No caso, para produzir vapor, ou combustível a vapor, barco a vapor, todos os primeiros maquinários eram a vapor, muito antes da invenção da energia elétrica. Então, nós tínhamos a transformação, a queima, né, da combustão do carvão e a transformação em energia mecânica, né, para o funcionamento das máquinas na Inglaterra. Não só da Inglaterra, mas eles também eram a maior potência naval da época. Isso permitia. A Inglaterra é um país que tinha muitas colônias, todo mundo. Então, eles podiam trazer mercadorias diferentes, além da matéria-prima que eles tinham ônibus por todo mundo. Ou seja, todos os produtos industrializados que eles produziam na Inglaterra, eles tinham um mercado para vender. Eles tinham para onde vender esses produtos industrializados, então tinham um retorno. Porque se vender um produto, você tem que ter um comprador. Então, eles tinham compradores em todo o mundo para esses produtos. Então, esse é outro elemento principal que colocou a Inglaterra na frente do processo da Revolução Industrial. O terceiro ponto é a mão de obra abundante. Como é que isso aconteceu? Tudo começa no período dos cercamentos, quando as grandes terras comunais, terras que eram de uso comum, passaram a ser cercadas pela gentry. É uma pequena burguesia, uma pequena nobreza rural. Uma pequena nobreza rural. Confundo burguesia com nobreza, por favor, tá? Um pequeno equívoco. Quando essa pequena nobreza rural, digamos, os pequenos grandes fazendeiros começam a cercar esses terras, dizendo, não, isso aqui é meu agora, com a força de soldados, de poder, dinheiro, com a força dos governantes locais, eles passam a exercer esse poder. Terras que antes eram de uso comum passam a ser propriedade privada. Eles cercam e falam, isso aqui é meu agora. E os pequenos proprietários criavam animais, plantavam nessas terras comunais, não tem mais para onde plantar. Não tem mais como sobreviver nesse espaço. Eles viram, basicamente, sem terra. E essa população toda sem terra vai migrar para as cidades, onde descobre que tem emprego, trabalho. Vão trabalhar nas pequenas manufaturas, que eram pequenas fábricas caseiras, fábricas em casa, em que você produz um produto, você entra mais ou menos como um artesão, um aprendiz de ofício do artesão. Isso na manufatura. Manufatura é uma fábrica produzindo manualmente. Digamos assim, uma fábrica de cadeira, de carroças. O artesão tem lá os seus aprendizes e ele ensina esses aprendizes a fazer todo o processo. Pega, corta madeira, faz a roda, monta, põe toda a estrutura do início ao fim, pinta, enverniza e vende. Toda essa mão de obra, então, que veio dos cercamentos, expulsa dos campos para a cidade, vai se tornar uma mão de obra abundante a ser empregada nas fábricas futuramente. Os donos das fábricas aproveitaram muito bem essa mão de obra abundante. Vamos, primeiramente, destacar o que mudou nas relações de trabalho. Como é que acontece? Com o advento das máquinas, a manufatura vai ser do lugar na maquinofatura, ou maquinaria, em que ocorre a chamada especialização do trabalho. Ou seja,
O operário, que antes executava todo o processo enquanto artesão, ele vai executar apenas uma parte do processo. Uma parte, ele vai pegar, por exemplo, eu só produzo pregos agora, eu só vendo pregos. Eu não vendo mais não faço mais toda a carroça, eu só trabalho com pregos. Aí eu só produzo as cordas para os arreios do cavalo. Eu só produzo as rodas. Eu só faço determinada peça. E os operários que trabalham naquela fábrica vão se especializar somente na produção daquele pedaço aí. Por exemplo, quando você mora no interior, digamos, se produz galinhas caipiras, vende carne de galinha caipira. Você cria a galinha, engorda ela, mata e vende a galinha. Quando você vai para um frigorífico, a fábrica ela pega a galinha já pronta, já engordada, ela bate e tal. Só que o mesmo trabalhador não faz todo o processo. Um só pendura ela viva, outro só vai cortar, outro só vai vai passar na máquina, vai ensinar na escaldagem, o outro vai só cortar um pedaço, outro só vai trabalhar com a coxa, outro vai fazer vários subprodutos daquele mesmo animal. Eles vendem a coxa, vendem peito, vendem vários subprodutos do mesmo frango. O trabalhador não vai trabalhar com todo o processo, vai fazer somente um determinado serviço. Isso é chamado especialização do trabalho. A mesma coisa aquele artesão que eu falei, que fabricava a carroça, ele vai fazer só a roda, vai fazer agora só um pedaço da madeira, vai fazer só o assento, o outro vai na estofaria, vai fazer só o banco. Entenderam? E como trabalhador, o que acontece? Quando você é artesão, você ganha lucro da venda daquilo que você produziu. Quando você se torna um operário, manufatura, você está cedendo a sua hora de trabalho, o tempo da sua vida. Você vai vender a sua hora de trabalho. Você não vai ganhar lucro daquilo que você está produzindo. Você vai ganhar lucro vendendo a sua hora de trabalho. Certo? Eu gosto de citar esse exemplo aqui. Por exemplo, um soldador que trabalha na fábrica de carros da BMW, em Joinville, lá tem uma fábrica em Santa Catarina. Fabrica em média 300 carros de luxo por mês. Seu salário será fruto da venda da sua força de trabalho e não dos carros que ele produz. Ele pode ficar 10 anos ali na fábrica para conseguir juntar o dinheiro do salário dele para comprar um carro que ele produz em um dia. E não vai ganhar lucro. Quem vai ganhar? A empresa. A empresa vai ganhar lucro. A empresa que vai comprar matéria-prima que paga o salário dos funcionários. Ele é um colaborador. Mas ele não vai ganhar lucro daquilo que ele produz. O trabalhador no frigorífico não vai ganhar lucro no frango que ele ajuda a bater. E vai ganhar lucro do trabalho que ele está exercendo ali. Certo? Por exemplo, deixa eu voltar aqui um pouquinho a tela. Voltar aqui para mim. Por exemplo, eu como professor, eu não estou ganhando o meu salário, por exemplo, por produtividade, digamos assim. Eu aprovei, tantos alunos esse ano foram aprovados, só reprovaram 2, então eu vou ganhar mais. Não. Eu ganho de acordo com o tempo que eu estou em sala de aula, explicando minha aula. Pode ser uma aula boa ou uma aula ruim, o salário vai vir de acordo com o tempo que eu estou aí trabalhando. Né? Não pela quantidade de trabalho que eu fiz no dia, pela quantidade que eu escrevi no quadro. É assim que funciona. O trabalhador vende a sua hora de trabalho, vende o tempo da sua vida. Ele não vai ganhar lucro do que ele está produzindo mais. Ele não é mais dono daquilo que ele produz. É como hoje o criador de galinhas, de frango moderno. Ele não vai pegar uma aviária para comer, não pode. As galinhas são da lar, por exemplo. Ele vai engordar elas, a ração vem da lar. Uma aviária financiada junto com a lar. Ele vai vender o frango para a lar. Mas o frango não é dele. Ele está aí alugando espaço aí. A lar está alugando espaço na propriedade dele. O frango é da lar. Os lucros da venda, da exportação do subproduto desse frango vão para a lar, não vão para o criador. Ele vai ganhar pela venda dos frangos que ele engordou, tipo o aluguel, no tempo que ele engordou. Mas os frangos não são dele. E às vezes nem a viagem não é dele. É da lar. Por exemplo, um caseiro que cuida de aviários, o aviário não é dele. É do patrão dele, dono da propriedade. Ele só está cuidando. Ele não vai ganhar lucro, por exemplo,
Quando, hoje alojamos 40 mil, no mês que vem vamos alojar 45 mil, nós estamos ganhando mais. Não, vai continuar ganhando o salário dele, que ele combinou com o patrão para fazer aquele serviço. Se ele fazia serviço a mais ou a menos, o azar é dele. É assim que funciona o processo de transformação na Revolução Industrial. Foi isso que aconteceu. Houve essa mudança nas relações de trabalho. E na prática, o que mudou na economia? Vamos voltar à tela aqui, para a gente continuar o slide aqui, beleza? Olha só. Então, gente, todo esse processo de expropriação gerou mais pobreza ainda. Aqueles trabalhadores que foram abandonados, foram expulsos do campo, vieram para a cidade, tiveram que se submeter a condições de trabalhos deploráveis, horríveis, sabe? A salários baixíssimos, mulheres, crianças ganhavam menos, eles falavam que as crianças exerciam a mesma função, só que por serem crianças podiam pagar menos, as mulheres eram consideradas inferiores aos homens, ganhavam menos também, gente. Vejam bem aqui, eu vou trazer um trechinho de um filme aqui para vocês verem, como era mais ou menos funcionava esse processo aqui. O nome desse filme aqui, já passei outras vezes para alguns alunos, chama Dance, aqui ó, Dance, um grito de justiça. Você encontra ele na internet, porém não há versão dublada, é um filme belga, produzido na Bélgica, que é onde se passa o contexto desse filme, no final do século XIX, na cidade de Aalst, na Bélgica. Beleza? Acompanhe um trechinho aqui, para vocês verem. Vamos fazer aqui. As crianças pegando carvão aí para se esquentar no frio. Só que a menina está grávida, não consegue se abaixar. Ela está trabalhando. Ik heb niks gedaan. 20 centiem boter op die er ook uit. Professor Downs. Então, gente, voltando à tela aqui um pouquinho, vocês percebam, isso é só um pouco dos abusos que eram cometidos nas fábricas. Crianças, ó, vê a menina aí, adolescente, está grávida, e tem que trabalhar igual. Então, havia um controle das horas de trabalho, os patrões atrasavam o horário, por exemplo, atrasavam o relógio de propósito, para os funcionários ficarem mais tempo ali. Essa é uma das práticas que eram cometidas, práticas comuns na época. Demorou muito tempo para começar a surgir uma legislação trabalhista. Os operários começaram a lutar por melhores condições de vida, dignidade, né? E esse filme retrata um pouco essa luta social, essa luta por direitos, luta pelo voto universal. Não tinha nem direito a votar em quem eles quisessem. Não tinha nem direito a voto, a escolher seus representantes. Ninguém que pudesse lutar por eles. Então é bem interessante assim, o contexto que aborda esse filme aí, que é o Dando um Grito de Justiça. Outras transformações que acontecem, gente, são na ordem cultural também. Por exemplo, quando a burguesia industrial começa a ascender contra a classe social, tomando o lugar da antiga nobreza,
eles começam a ocorrer uma diferenciação social. Começa, por exemplo, a surgir os bairros operários e os bairros das classe média, classe média alta. E não era bem assim, digamos, uma pessoa que morava num bairro operário, ela não era bem-vinda num restaurante, num bar da burguesia, por exemplo. Ocorre um chamado também policiamento. Eles começam a controlar as pessoas. Práticas que antes aconteciam nas ruas, começam a ter lugar. Por exemplo, prostituição, começam a surgir os bordéis, motéis, essas casas de show. Isso antes era na rua, começa a ser proibido. Touradas, rinhas de galo, coisas que aconteciam na rua, que todo mundo participava, passam a não ocorrer mais nesses espaços, começa a ter locais determinados para isso. Então, é toda uma mudança na concepção, do pensamento também, uma mudança cultural que acontece nesse período. E é aí que ocorre também uma diferenciação e um afastamento entre ricos e pobres, uma diferenciação social, que antes já existia entre o terceiro estado e a nobreza, antes da Revolução Francesa, né? Agora, o que acontece? Porque chamamos de Revolução Burguesa. A burguesia cede o lugar a nobreza cede o lugar na burguesia. Os nobres que tinham direitos não têm mais direitos. Quem que toma o lugar como classe dominante? Os grandes industriais, os grandes comerciantes, banqueiros da classe média alta. Nós tínhamos pequenos comerciantes? Tínhamos pequenos comerciantes pobres, microempreendedores. Mas tínhamos também os grandes industriais que ganhavam muito lucro vendendo tecidos, como é um exemplo ali, linhas, né? Como é o exemplo mostrado no vídeo, e pagavam salários absurdamente baixos. Exploravam as pessoas aí a 14, 16 horas de trabalho para ganhar mais e mais, vivendo luxo, enquanto as pessoas viviam na pobreza. Certo? Então, são algumas transformações que ocorrem durante a Revolução Industrial. E vai levar muito tempo para surgir uma legislação trabalhista. É necessário muita greve, muita resistência. E agora eu vou mostrar para vocês algumas práticas de resistência dos operários à luta por direitos. Vamos lá, pá. As práticas de resistência. Vou projetar a tela novamente. Aqui. Uma das práticas de resistência, surgida no século XIX, no advento da Revolução Industrial, é o ludismo. Sendo considerado uma das primeiras revoltas dos operários, o ludismo foi um movimento social ocorrido na Inglaterra entre os anos de 1811 e 1812. O movimento ia contra os avanços tecnológicos ocorridos na Revolução Industrial. Os ludistas, ou quebradores de máquinas, como ficaram conhecidos, eram operários que participavam de protestos e revoltas radicais. Eles invadiam as fábricas, queimavam, depredavam, acreditavam que o motivo do desemprego, das péssimas condições de trabalho, eram as máquinas. Em parte era, mas, assim, a culpa é dos patrões. Eles que pagavam baixíssimos salários, eles que não davam uma dignidade, as fábricas eram insalubres, não tinha ventilação adequada, não tinha segurança. Muitas pessoas morriam, eram mutiladas, se machucavam, não tinham o que fazer. As mulheres trabalhavam grávidas, tinha gente que não era tão longe das fábricas, para não perder o horário, dormia ali mesmo. Dormia ali mesmo na fábrica, porque não valia a pena ir embora. Gente, era horrível a vida. Tem um episódio retratado num livro de um historiador chamado Robert Darnton, chamado O Grande Massacre de Gatos. É um clássico da história. Ele relata como surgiu uma tradição, surgiu, não lembro qual cidade da Europa, nesse contexto da Revolução Industrial. Por causa de operários que dormiam na mesma casa do patrão, numa época, numa manufatura, não chegava a ser uma indústria, e estavam tentando dormir e os gatos da patroa começavam a miar de noite, incomodar. E alguns deles levantaram de noite e jogaram, tiraram os gatos no bueiro, mataram um desses gatos, né? E de dia a patroa ficou se queixando, a mulher do patrão, que sumiu os gatos. E de alguma forma, essa prática de massacrar os gatos virou uma tradição. Chegou um dia em que era um dia intitulado em que as pessoas promoviam massacre de gatos, como acontece na China ainda, infelizmente. É um festival ridículo, horrível, em que assassinam cães, vendem para comer, gente. É ridículo, mas
são práticas culturais que surgiram de forma absurda. Voltando ao contexto aqui, o cartismo é uma associação de operários, também derivada de mudanças trazidas pela Revolução Industrial. O movimento cartista reivindicava direitos políticos dos operários, como o sufrágio universal, que é o direito ao voto universal, o voto secreto, ninguém sabia quem você vai votar, e melhoria das condições de trabalho. O cartismo ocorreu entre 1830 e 1840, no século XIX, e ficou por esse nome conhecido devido a uma carta escrita pelo operário William Lovett, em maio de 1838, chamada Carta do Povo, registrava todas as reivindicações que os participantes do movimento desejavam ver implementadas nas políticas trabalhistas. Também haviam os trade unions, os sindicatos. É aí que surgem os chamados sindicatos operários, sindicatos trabalhadores. Todas as grandes indústrias têm sindicatos. Por exemplo, polícia militar tem sindicato, os professores do Estado têm os sindicatos para representar, são entidades que representam a categoria. Todas as categorias de trabalho têm sindicatos que representam a gente e lutam pelos nossos direitos. Trabalhadores de indústria, trabalhadores de frigorífico têm os sindicatos, que são mantidos com uma contribuição sindical, uma contribuição paga por nós trabalhadores. Então também surgiu nessa época os sindicatos, que lutavam por leis que favorizassem os trabalhadores. Todo mundo tem direito a um salário digno, uma vida digna, né? Por fim, uma prévia apresentação do filme que eu falei para vocês, que eu passei um trechinho, certo? O filme Dans, Um Grito de Justiça, narra a história do padre belga Adolf Dans, que se transfere para a cidade de Aalst, na Bélgica, no final do século XIX. Chegando lá, ele se depara com a degradação em que a população era submetida nesse processo agudo de industrialização. Ele era a ovelha negra da igreja, gente. Sensível e esclarecido, e um homem do seu tempo, Dans fica indignado ao se deparar com as constantes mortes por acidentes das indústrias, pela fome, pelas pessoas, crianças congeladas pelo frio e demais causas devido às condições miseráveis em que viviam as famílias operárias. A partir daí, ele começa a interferir na ordem estabelecida pelos burgueses empresários, iniciando uma articulação para lutar contra essa opressão. Contudo, os burgueses empresários começam a articular para calar o discurso do padre e buscava a justiça social, no sentido contrário a essa lógica do sistema, em que maximizava os lucros para os patrões, né? Só que ao custo de vidas humanas. E a igreja, infelizmente, ficava ao lado dos poderosos. Então, o Dans derruba uma briga, não só com os operários, como com a própria instituição a qual ele exercia o sacerdócio. Porque ela não lutava realmente quem deveria lutar, que é lutar pelos mais pobres, que é o que prega o cristianismo na prática, digamos assim, o cristianismo ensinado por Cristo, que é lutar pelos mais pobres, pelos mais necessitados, pela justiça social. Beleza? Então fica uma boa sugestão para quem quiser assistir, Dans, Um Grito de Justiça. Vale a pena assistir, tá, gente? Quem tiver interesse em assistir. Tá? Só lembrando que assim, não é um filme para toda a família. Eu diria um filme para a partir de 16 anos de idade, tá? Beleza? Tá, gente? Então eu vou voltar a tela aqui. Então, pessoal, eu dei uma breve repassada sobre os conteúdos, né, sobre a Revolução Industrial, expliquei um pouquinho a mudança nesse processo. Só um minutinho aí, tem um carro de som atrapalhando. Infelizmente, trabalhar com a online é assim mesmo. A gente está sujeito a esses tipos de interferência. Se azul é complicado, viu? É carro de som, é gente que buzina, ignorância, infelizmente, né? Por isso que a cidade não vai para frente. Enfim, espero que tenham gostado da aula. Tá, gente? Precisar, eu estou à disposição de vocês. Sigam, se inscrevam no canal Ciclismo História. Se gostaram do vídeo, dê um like. Se não gostaram, dê um like. Não precisa gostar do vídeo. Agradeço a presença de todos. Um ótimo final de semana e até a próxima.